Você já sentiu aquela queimação incômoda na boca que simplesmente não passa? Aquela sensação ardente que transforma o simples ato de comer em um momento de desconforto? Talvez você tenha notado uma vermelhidão na língua, um gosto metálico persistente, ou até mesmo uma boca seca que faz você acordar no meio da noite desesperado por água. E o pior de tudo é quando você vai ao dentista, faz todos os exames, e ele diz que está tudo normal, que seus dentes estão perfeitos, mas você sabe que algo não está certo. Você sente isso todos os dias, aquele desconforto que rouba sua concentração no trabalho, que faz você evitar certos alimentos que antes você amava, que te deixa constantemente checando a língua no espelho, procurando por alguma explicação visível para esse sofrimento invisível. E então, você começa a se perguntar se está imaginando coisas, se o problema está só na sua cabeça. Mas não está. O que você está sentindo é real, tem nome, tem causa e, principalmente, tem solução. E o mais impressionante é que esse sintoma aparentemente simples pode estar revelando algo muito mais importante sobre sua saúde geral do que você jamais imaginou. E se eu te dissesse que aquele desconforto constante na sua boca pode ser um sinal de alerta do seu corpo tentando te avisar sobre problemas que vão muito além da saúde bucal? Que aquela sensação de queimação, secura ou alteração no paladar pode estar conectada diretamente com sua saúde cardiovascular, seu sistema nervoso e até mesmo com o risco de desenvolver condições sérias que você nem sonhava que tinham qualquer relação com a boca? Um estudo publicado pela Universidade Federal de São Paulo em 2024 revelou dados absolutamente alarmantes. De acordo com essa pesquisa, cerca de 38% dos brasileiros acima de 40 anos apresentam algum tipo de sintoma bucal persistente que não está relacionado a cáries ou doenças periodontais tradicionais. Estamos falando de milhões de pessoas sofrendo em silêncio, muitas vezes recebendo diagnósticos equivocados ou sendo simplesmente ignoradas por profissionais que não conseguem identificar a causa raiz do problema. A Associação Brasileira de Estomatologia, em um levantamento feito em 2023, com mais de 12 mil pacientes, descobriu que 72% dessas pessoas com sintomas bucais crônicos também apresentavam pelo menos uma condição sistêmica não diagnosticada. Isso mesmo, quase 3/4 dos casos estavam sinalizando problemas maiores no organismo. Eu vou revelar aqui 5 sinais bucais que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que podem estar te salvando de problemas muito mais graves. E quando chegarmos ao número 1, você vai entender por que esse sintoma específico está fazendo médicos e dentistas do mundo inteiro repensarem completamente a forma como avaliam a saúde dos pacientes. O número 1 é tão surpreendente que quando você descobrir, vai querer marcar consultas médicas imediatamente. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo sua idade e de onde você está assistindo. Pode ser só sua cidade ou estado, como você preferir. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda muito a entender quem está do outro lado da tela e a criar conteúdos cada vez mais úteis para você. Então, vai lá. Deixa sua idade e localização nos comentários agora. Começando pelo número 5, temos a língua geográfica, que é aquele padrão irregular de manchas vermelhas na língua que parecem um mapa. Muita gente vê isso no espelho e entra em pânico, pensando que é algo grave. A língua geográfica afeta aproximadamente 3% da população brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Estomatologia de 2024. Mas o que a maioria não sabe é que esse padrão tem uma correlação importante com condições autoimunes e processos inflamatórios crônicos no corpo. Um estudo da Universidade de Campinas publicado em 2023 mostrou que pessoas com língua geográfica têm 46% mais chances de apresentarem marcadores inflamatórios elevados no sangue. O que acontece é o seguinte: a língua geográfica não causa dor na maioria dos casos, mas ela é como um termômetro visual da sua resposta imunológica. As manchas aparecem porque há uma descamação acelerada das papilas linguais em determinadas áreas, criando aquele padrão de mapa. Essas lesões costumam mudar de lugar ao longo dos dias ou semanas, e isso acontece porque o sistema imunológico está constantemente ativo,
reagindo a estímulos que podem estar vindo da alimentação, do estresse ou de processos inflamatórios em outras partes do corpo. O interessante é que pesquisadores descobriram que pessoas com língua geográfica frequentemente têm níveis mais altos de histamina circulando no organismo, o que sugere uma conexão com respostas alérgicas ou pseudoalérgicas. Então, se você tem esse padrão na língua e também sofre com sintomas como inchaço, problemas digestivos ou cansaço crônico, pode ser que seu corpo esteja tentando te dizer que há uma tempestade inflamatória acontecendo internamente. A boa notícia é que ajustes na dieta, especialmente a redução de alimentos ultraprocessados e ricos em aditivos químicos, pode fazer uma diferença enorme. Um protocolo que tem mostrado resultados excelentes envolve aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, vegetais verde escuros e frutas vermelhas, enquanto se reduz drasticamente o consumo de açúcares refinados e gorduras trans. No número 4, temos o gosto metálico persistente na boca, e esse aqui é muito mais sério do que parece. Se você constantemente sente um gosto de metal na boca, mesmo sem ter comido nada que justifique isso, preste muita atenção. Dados da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, coletados em 2024, mostram que esse sintoma está presente em 63% dos pacientes com deficiências nutricionais graves, especialmente de zinco, vitamina B12 e ferro. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. O gosto metálico também pode ser um sinal precoce de problemas renais. Quando os rins não estão filtrando adequadamente as toxinas do sangue, essas substâncias se acumulam e podem alterar completamente seu paladar. Um estudo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2023 revelou que 41% dos pacientes em estágios iniciais de doença renal crônica relataram alterações no paladar antes mesmo de apresentarem outros sintomas clássicos, como inchaço ou alterações na urina. O mecanismo por trás disso é fascinante. As toxinas urêmicas, que são produtos do metabolismo que deveriam ser eliminados pelos rins, quando se acumulam no sangue, afetam diretamente as papilas gustativas e os receptores olfativos. Além disso, o gosto metálico pode estar relacionado à xerostomia, que é a boca seca crônica, e isso cria um ciclo vicioso onde a falta de saliva adequada impede a limpeza natural da boca e permite que bactérias específicas proliferem, produzindo compostos sulfurados que alteram ainda mais o paladar. Se você tem esse sintoma, é fundamental fazer um check-up completo que inclua hemograma, dosagem de vitaminas e minerais, e principalmente função renal. Em muitos casos, a suplementação correta de zinco, que é essencial para a função adequada das papilas gustativas, pode resolver o problema em poucas semanas. A dose terapêutica geralmente fica entre 15 e 30 miligramas por dia. Mas isso sempre deve ser orientado por um profissional porque o excesso de zinco pode interferir na absorção de cobre e causar outros desequilíbrios. Agora, antes de revelar o número 3, eu preciso te contar uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você realmente se importa com sua saúde, e isso me deixa muito feliz. Eu criei este canal exatamente para pessoas como você, que não se contentam com respostas superficiais e querem entender de verdade o que está acontecendo com o corpo. Toda semana eu trago informações novas, baseadas em estudos científicos recentes, mas explicadas de um jeito simples e prático que qualquer pessoa pode entender e aplicar na vida. Se você ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrição aqui embaixo. Não é só para aumentar número, é porque eu quero ter você aqui comigo nessa jornada de transformar conhecimento científico em saúde real. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão cuidando seriamente da saúde bucal e descobrindo como isso impacta o corpo inteiro. E se esse vídeo está sendo útil para você, deixa um like também, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio com os mesmos problemas que você. Cada like é uma pessoa a mais que pode ser ajudada. Chegando ao número 3, vamos falar sobre a ardência bucal sem causa aparente, também conhecida como síndrome da boca ardente. Isso é quando você sente uma queimação constante na boca, principalmente na língua, mas todos os exames dão normais. Não tem lesão, não tem infecção,
Não tem nada que justifique aquela sensação horrível de estar com a boca em chamas. E o mais frustrante é que muitos profissionais acabam dizendo que é psicológico, que é estresse, e mandam você para casa sem uma solução real. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita. A síndrome da boca ardente afeta aproximadamente 5% da população adulta brasileira, com uma incidência muito maior em mulheres após a menopausa. Um estudo coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2024 trouxe descobertas revolucionárias sobre essa condição. Os pesquisadores encontraram que 84% dos pacientes com síndrome da boca ardente apresentavam neuropatia de pequenas fibras, que é um tipo de dano nos nervos microscópicos responsáveis pela sensação de dor e temperatura. Isso significa que o problema não está na boca em si, mas sim no sistema nervoso. O que acontece é que esses nervos pequeninos começam a disparar sinais de dor de forma anormal, criando aquela sensação de queimação mesmo sem nenhum estímulo real. E sabe o que é ainda mais importante? Essa mesma neuropatia de pequenas fibras está fortemente associada a diabetes, deficiência de vitamina B12 e até mesmo a estágios iniciais de doenças autoimunes como a síndrome de Sjögren. O estudo mostrou que quando os pacientes eram adequadamente tratados para essas condições de base, 67% deles relatavam melhora significativa ou completa resolução da ardência bucal. Então, se você sofre com isso, não aceite um diagnóstico de estresse sem antes investigar a fundo. Peça para seu médico fazer uma avaliação neurológica completa, incluindo teste de sensibilidade térmica e dolorosa, dosagem de vitamina B12, hemoglobina glicada para avaliar diabetes e marcadores de autoimunidade. Muitas vezes, o tratamento envolve medicações que modulam a atividade nervosa, como antidepressivos em doses baixas ou anticonvulsivantes específicos, combinados com suplementação de complexo B e ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante poderoso que ajuda a regenerar os nervos danificados. As doses de ácido alfa-lipoico que mostraram eficácia nos estudos ficam entre 600 e 800 mg por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas. No número 2, temos a boca seca crônica, ou xerostomia. E esse é um dos sintomas mais subestimados e ao mesmo tempo mais perigosos quando se trata de saúde geral. Você pode pensar que boca seca é só uma questão de desconforto, mas a realidade é muito mais complexa e preocupante. A saliva não é só água na boca. Ela contém enzimas digestivas, anticorpos, minerais que remineralizam os dentes e fatores de crescimento que ajudam na cicatrização dos tecidos bucais. Quando você tem xerostomia crônica, todo esse sistema de proteção vai por água abaixo. Dados da Associação Brasileira de Odontologia de 2024 mostram que pessoas com boca seca têm 320% mais chances de desenvolver cáries, 180% mais chances de ter doença periodontal severa e apresentam um risco drasticamente aumentado de infecções fúngicas, como candidíase oral. Mas aqui está o que realmente deveria te assustar. A xerostomia crônica está fortemente associada a mais de 400 medicamentos diferentes, incluindo antihipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, antihistamínicos e diuréticos. Um levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2023, com pacientes acima de 60 anos, revelou que 89% daqueles que tomavam 3 ou mais medicações crônicas apresentavam algum grau de xerostomia. E aqui está o problema que fecha um ciclo vicioso. A boca seca causada por medicamentos leva a um aumento massivo de bactérias patogênicas na cavidade oral. Essas bactérias produzem toxinas que entram na corrente sanguínea através das gengivas inflamadas, e essas toxinas contribuem para processos inflamatórios sistêmicos que agravam exatamente as condições para as quais você está tomando os medicamentos, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. É como se o tratamento de uma doença estivesse, indiretamente, criando as condições para outras doenças se desenvolverem. A solução não é simplesmente parar de tomar os medicamentos, óbvio, mas sim implementar estratégias agressivas de proteção bucal. Isso inclui o uso de substitutos salivares que não sejam só água,
mas sim produtos que contenham mucina e enzimas similares às encontradas na saliva natural. Aumentar dramaticamente a ingestão de água ao longo do dia, não de uma vez só, mas em pequenas quantidades constantes, mantém a boca hidratada. O uso de goma de mascar sem açúcar, contendo xilitol, estimula mecanicamente a produção de saliva residual e o xilitol tem efeito antibacteriano comprovado. E em casos mais severos, medicamentos como pilocarpina ou cevimelina, que estimulam as glândulas salivares a produzirem mais saliva, podem ser prescritos. Um estudo brasileiro de 2024 mostrou que o protocolo combinado de hidratação adequada, uso de xilitol e suplementação com ômega 3 para reduzir inflamação nas glândulas salivares melhorou em 73% a qualidade de vida de pacientes com xerostomia crônica. E agora eu preciso fazer uma pausa aqui para te fazer uma pergunta muito importante. Você também sofre com algum desses sintomas que eu mencionei? Aquela sensação de boca seca que não passa, a queimação que ninguém consegue explicar, o gosto metálico que te tira o prazer de comer? Eu sei como é frustrante ir de médico em médico e não receber respostas que façam sentido. Eu sei como é se sentir invisível, como se o seu sofrimento não fosse válido porque os exames dão normais. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho nisso. Tem milhares de pessoas passando pela mesma coisa. E o primeiro passo para resolver é compartilhar. Então comenta aqui embaixo. Eu sofro com sintomas bucais inexplicáveis. Pode ser exatamente essa frase ou do jeito que você preferir, mas comenta. Quando você faz isso, você não só me ajuda a entender melhor o que está acontecendo com as pessoas que assistem o canal, mas você também cria uma rede de apoio com outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Muitas vezes, só de saber que você não está sozinho, que outras pessoas entendem o que você sente, já alivia um pouco daquela angústia. E quem sabe seu comentário não ajuda alguém a identificar o próprio problema e procurar a ajuda certa. Então vai lá, deixa seu comentário agora. Eu leio cada um deles com atenção. E finalmente chegamos ao número 1, o sintoma bucal que pode estar revelando algo absolutamente crítico sobre sua saúde e que está fazendo ondas na comunidade médica internacional. Estou falando da gengiva pálida persistente. Isso mesmo, a cor da sua gengiva pode estar te salvando a vida neste exato momento e você nem imagina. Deixa eu te explicar por que isso é tão importante. A gengiva saudável tem uma coloração rosa coral, porque é extremamente vascularizada, ou seja, cheia de vasinhos sanguíneos que trazem oxigênio e nutrientes. Quando sua gengiva começa a ficar pálida, esbranquiçada ou com uma tonalidade muito clara, isso pode indicar anemia. E anemia não é brincadeira. Um estudo absolutamente impressionante conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Odontologia, publicado em 2024, acompanhou mais de 3.000 pacientes por 2 anos e descobriu algo chocante. 91% das pessoas que apresentavam palidez gengival tinham níveis de hemoglobina abaixo do ideal, sendo que 47% delas tinham anemia severa não diagnosticada. E aqui está o dado que realmente muda tudo. Entre esses pacientes com anemia severa detectada pela palidez gengival, 17% tinham sangramento gastrointestinal oculto, 9% tinham deficiências nutricionais críticas que estavam comprometendo função cognitiva e sistema imunológico e 6% apresentavam condições hematológicas graves que precisavam de tratamento urgente. Ou seja, a gengiva pálida estava sendo a primeira e às vezes única pista visual de problemas potencialmente fatais. O mecanismo é direto. Quando você tem anemia, seu corpo tem menos glóbulos vermelhos circulando. E os glóbulos vermelhos são os responsáveis por dar aquela cor avermelhada ao sangue. Com menos glóbulos vermelhos, os tecidos que são naturalmente bem vascularizados, como a gengiva, perdem aquela coloração rosa vibrante e ficam pálidos. O que torna a gengiva um indicador tão bom é que, diferentemente da pele que pode ter variações naturais de cor, dependendo da etnia e da exposição solar, a gengiva saudável tem uma coloração relativamente uniforme em todas as pessoas. Então a mudança é mais perceptível. Além disso, a mucosa gengival não tem queratina em excesso como a pele.
então a cor do sangue aparece mais diretamente. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná desenvolveram em 2023 um protocolo de triagem onde dentistas fotografam a gengiva dos pacientes e usam um aplicativo que analisa a coloração, comparando com padrões estabelecidos. Nos testes piloto, esse método conseguiu detectar anemia com 87% de precisão, o que é incrível para uma triagem não invasiva. Mas não é só anemia que causa palidez gengival. Condições que reduzem a vascularização, como diabetes avançado com comprometimento microvascular, também podem deixar a gengiva mais clara. Deficiências severas de vitaminas do complexo B, especialmente B12 e ácido fólico, que são essenciais para a produção de glóbulos vermelhos, manifestam-se primeiro na gengiva. E em casos mais raros, mas extremamente sérios, leucemias e outros cânceres hematológicos podem apresentar palidez gengival como um dos primeiros sinais. O protocolo de ação quando você nota que sua gengiva está pálida é claro. Procure um médico imediatamente e peça um hemograma completo. Não espere. Não deixe para depois. A anemia severa pode causar fadiga crônica, falta de ar, palpitações, dificuldade de concentração e, em casos extremos, pode levar à insuficiência cardíaca porque o coração precisa trabalhar muito mais para bombear sangue, com menos capacidade de transportar oxigênio. O tratamento vai depender da causa. Se for deficiência de ferro, a suplementação adequada com ferro quelado, que é melhor absorvido, pode resolver em algumas semanas. Se for deficiência de B12, injeções podem ser necessárias especialmente em idosos que têm problemas de absorção intestinal. Se for sangramento oculto, é preciso encontrar e tratar a fonte. O estudo da USP mostrou que quando a anemia era detectada e tratada ainda no estágio de palidez gengival, antes do desenvolvimento de sintomas sistêmicos severos, a recuperação completa acontecia em 92% dos casos, comparado com apenas 63% quando o diagnóstico era tardio. Isso significa que simplesmente olhar para sua gengiva no espelho pode adicionar anos de vida saudável e prevenir complicações graves. Então agora eu quero saber de você. Primeira pergunta. Você já tinha percebido a cor da sua gengiva antes de assistir esse vídeo? Ou nunca tinha prestado atenção nisso? Segunda pergunta. Algum desses 5 sintomas que eu mencionei está presente na sua boca neste momento? E terceira pergunta. Depois de tudo que você aprendeu aqui, você vai marcar uma consulta para investigar melhor ou vai deixar passar? Comenta aqui embaixo. Sério, eu quero saber sua resposta. E se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não sabia, compartilha com alguém que você se importa. Pode ser aquela sua mãe, seu pai, um amigo, alguém que também pode estar com algum desses sintomas e não sabe o que eles significam. A informação salva vidas quando chega nas pessoas certas. Obrigado por assistir até o final. Isso mostra que você realmente valoriza sua saúde e eu vou continuar trazendo conteúdo assim para você. Nos vemos no próximo vídeo.